Moraes autoriza a visita de assessor de Trump. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, permitiu que Darren Beatty, assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, em Brasília. Segundo essa decisão de Moraes, a visita deverá ocorrer na próxima quarta-feira, dia 18, entre as 8 horas da manhã e 10. O pedido da defesa do ex-presidente solicitava uma exceção para antecipar o encontro para o sábado ou domingo, mas, teoricamente, fugiria das datas habituais de visitas, normalmente marcadas para as quartas e sábados. Então, Moraes justificou que não há respaldo legal para alterar os dias de visitação. Então, de certa forma, ele aceitou essa visita do assessor do Trump a Bolsonaro. Gostaria de saber do Darcy, primeiramente, se essa visita, na verdade, demonstra um certo temor de Moraes em relação a toda essa situação. Será que ele ainda respeita realmente o Donald Trump? Será que ele deve tanto assim a ponto de estar cedendo a essa situação? Darcy, qual que é a sua opinião? Não, ele não respeita o Donald Trump porque ele não respeita ninguém, né? Eu acho que achar que ele respeita alguém, vocês acham que alguém que colocaria a esposa e os próprios filhos envolvidos num caso como esse do Master, respeita a própria família? Porque eu acho que está muito claro o que aconteceu. Ou vocês acreditam realmente que foi feito um contrato de prestação de serviços pela Viviane Bassi e seus filhos ao Vorcaro? Então, assim, respeitar não. Ele teme o Donald Trump. Ele morre de medo do Donald Trump. E aí, nesse caso, ele não tinha como negar. E que bom. É uma excelente sinalização essa visita. É importante que o secretário de Estado venha visitar Bolsonaro, até porque ele precisa saber se os algozes de Bolsonaro precisam ou não voltar para a lista da Magnitsky. Ué. Eu não sei se o processo está encerrado. Alguém tem essa informação? O nome dele foi retirado daquele site que apontava as pessoas que estão sancionadas. Mas eu não sei se o processo foi encerrado. Existe um processo nos Estados Unidos. A gente não sabe como é que esse processo está caminhando. E é importante que eles façam a visita para saber como o Bolsonaro está. Agora, é um tanto curioso porque ele autorizou a visita de um secretário de Estado norte-americano, mas impediu a visita do Magno Malta. E vocês sabem por que ele impediu a visita do Magno Malta? Porque o Magno Malta teria ido lá na Papudinha sem autorização. Inclusive isso virou notícia. Só que as pessoas não podem esquecer que o senador Magno Malta, ele visitava o Bolsonaro em sua residência e todo dia ia para a porta da residência do presidente Bolsonaro fazer orações, depois continuou fazendo isso em relação à Polícia Federal, e lá na Papudinha não foi diferente. Só que lá você tem uma área militar, uma área protegida, né, distinta. E, obviamente, como ele fazia a transmissão ao vivo, veja como é que a nossa grande imprensa opera. Como ele sempre fez a transmissão ao vivo das orações que ele sempre proferiu, sempre fez, sempre realizou com grupos distintos, eles falaram que o Magno Malta estava filmando a entrada da Papudinha. Filmando não, ele estava fazendo a transmissão das orações. E aí impediu o Magno Malta de visitar o presidente Bolsonaro. Enfim, eu espero que essa visita seja produtiva, profícua, que muitas informações sejam trocadas e que essa seja uma sinalização de que Bolsonaro, quem sabe em breve, possa estar livre, uma vez que esses escândalos estão mostrando que existia uma verdadeira organização criminosa interessada em dominar o país e prender todos os opositores. Eventualmente, se esse juiz for declarado suspeito, ele sendo o relator do caso, quem sabe Bolsonaro não pode acabar sendo inocentado, né? Esse julgamento possa ser até anulado. É a minha esperança, eu tenho que ter esperança, né? E quem sabe a gente possa ter o Flávio disputando novamente o Senado e o Jair disputando a presidência da República. Eu nunca perco a esperança. O Flávio sempre disse, a vaga é do meu pai, né? Então eu não perco a esperança. Vamos esperar essa visita, né? E vamos ver como será os desdobramentos desse encontro.
Maravilha, Darcio. Agora, Douglas, você acredita que essa visita do assessor de Trump pode trazer realmente um desdobramento diferente em relação ao que o Bolsonaro tem passado? Porque a gente tem acompanhado realmente o estado de saúde do ex-presidente, tem visto realmente os dias sofridos que ele tem passado, os dias de humilhação, né? E se comparado até o que o Vorcaro está passando diante do escândalo de corrupção, não dá para comparar um caso com o outro, né? É absurdo mesmo. Você acha que o fato do assessor do Trump visitar Bolsonaro, muito possivelmente para falar sobre as eleições, para ver como que realmente ele está, o estado de saúde e tudo mais, porque a gente sabe que existe, pelo menos assim, uma relação de respeito mútuo, né, entre Trump e Bolsonaro. A gente sabe que eles se respeitam muito, que eles são direcionados dentro dos mesmos ideais, enfim, muitos ideais parecidos. Você acredita que isso pode trazer um resultado positivo? Com certeza, Leila. Isso não apenas pode trazer um resultado positivo, mas já vem trazendo um resultado positivo. Obviamente, nada no sentido de, olha, meu Deus do céu, decretou-se não sei o que a favor de Jair Bolsonaro por intermédio do Supremo Tribunal Federal. Porém, onde está toda aquela imposição, toda aquela pampa daquele governo federal que tanto disse que Donald Trump era amado por eles, né? Que Donald Trump, na verdade, estava fã do Lula, de carteirinha, que Donald Trump rolou um clima, pintou um clima ali entre o Trump e o Lula, né? Que estava tudo tranquilo, estava tudo maravilhoso, estava tudo às mil maravilhas, porque uma visita do assessor de Donald Trump ao Brasil para falar com Jair Bolsonaro, não me parece que tá tudo tranquilo, tá tudo às mil maravilhas para o Palácio do Planalto. Eu, inclusive, se fosse Lula a essa altura do campeonato, estaria extremamente preocupado, por várias razões. E a primeira delas é porque essa pessoa que fará a visita, eu não estou falando de qualquer visita, o cara ele está simbolizando nada mais nada menos que o governo americano, que o governo Donald Trump. E a pessoa que fará essa visita a Jair Bolsonaro, ele falou com todas as letras, abre aspas, principal arquiteto da censura e perseguição a Bolsonaro, fecha aspas, se relacionando a Alexandre de Moraes. Ele chamou Alexandre de Moraes de censor, de perseguidor com relação a Jair Bolsonaro. Ou seja, Donald Trump, quando envia uma pessoa deste calibre, que já tomou este posicionamento, ele está dando um sinal muito claro de que a situação no Brasil não está boa, de que a situação no Brasil não pode continuar como está, de que apesar das inúmeras e incessantes vezes que você vê a oposição e o trabalho da defesa de Jair Bolsonaro pedindo, solicitando ao Supremo Tribunal Federal para que Bolsonaro seja colocado em casa, a gente não está pedindo nada, nenhum absurdo, uma pessoa que tem 70 anos, comorbidades, que precisa de cuidados especiais médicos, para que ele seja preso em casa, já é um absurdo por si só, ele está preso. Mas nós estamos pedindo para que isso seja domiciliar, e ele passando por todos os direitos humanos, solapando os direitos humanos como se o homem não fosse existir. Isso, o que os Estados Unidos verão acontecer aqui no Brasil, acontecendo aqui no Brasil, vai trazer resultados sim. Até porque eu sugiro aqui para que a defesa de Jair Bolsonaro se antecipe e veja o quanto antes as questões burocráticas, porque o intérprete ainda não foi posicionado, o intérprete ainda não foi indicado, né, para que precisa de autorização, inclusive, do Supremo Tribunal Federal para que ele entre. Eu tenho certeza absoluta que este homem fará de tudo para prejudicar ainda mais a vida de Jair Bolsonaro. Porém, isso é um sinal muito claro dos Estados Unidos e que pode, num momento, num prazo não muito distante, num curto prazo, a médio prazo, trazer o resultado positivo ao Bolsonaro. Quem sabe aí uma prisão domiciliar.